Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Bom, no programa anterior a gente falou um pouquinho sobre a produção do gás e biogás aqui no Paraná, o mercado, as perspectivas, mas agora a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto e falar sobre as obras de engenharia por trás dos dutos que transportam esse material. Para explicar um pouquinho, a gente convidou dois profissionais que atuam numa empresa especializada nesse tipo de material. A gente está aqui com o supervisor da empresa, o engenheiro civil Juliano Azinelli. Seja bem-vindo. Prazer de estar aqui. E também com o supervisor, o geógrafo, Fabiano Pereira Leal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Legal. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem participado. Bom, para começar, o quão grande é uma obra de uma dutovia? Olha, uma dutovia a gente tem obras de diversos tamanhos, né? Você tem desde obras de transporte, e aí a gente está falando de obras de grande porte, grandes diâmetros, grandes extensões, e também obras de distribuição, aí com as distribuidoras estaduais, como a Compagás, por exemplo, que podem ter obras grandes também, mas normalmente são ramais menores de distribuição, normalmente em centros urbanos. Quando a gente estava conversando aqui antes, né, é importante a gente esclarecer um pouquinho sobre o que são, então, dutos, o que são esses dutos, e vocês fizeram um paralelo, enquanto estavam explicando para a gente, né, entre, quando a gente fala de energia elétrica, até acho bacana a gente esclarecer isso um pouquinho, se vocês puderem falar para o público que está nos vendo. Certo. Bom, então, dutos são sistemas de transporte utilizados muito para gás e também para petróleo e combustíveis, né? Teve alcodutos também existem. Minerodutos também. Minerodutos, né? Mas o grande foco são gás e petróleo. Né? Bom, você comentou do paralelo que a gente estava fazendo com a energia elétrica, que são obras lineares, né? Assim como linhas de transmissão e distribuição. Então o paralelo que a gente fez foi justamente com esse. O transporte do gás e do petróleo se dá por linhas, dutos de grandes diâmetros. O paralelo que a gente fez foi com as linhas de transmissão. E depois você tem a distribuição dentro dos centros urbanos, como eu comentei da Compagás, que a gente fez o paralelo também com a Copel, a distribuição da Copel. Então você tem as linhas tronco, levando maiores, robustas, com grandes pressões, transportando a longas distâncias, sempre de um ponto A até um ponto de entrega. Tá? Não tem grandes ramificações no meio do caminho. Então, como linhas de transmissão, levando da hidrelétrica até uma subestação. Então, esse seria o duto de transporte. E, na sequência, daí você tem os dutos de distribuição dentro dos centros urbanos, levando para o consumidor final. Assim como você tem os postes de distribuição. Para indústrias, consumidor final, tudo isso. Principalmente para a indústria, a distribuição para consumo doméstico no Brasil ainda é bastante restrita, e as grandes centros urbanos, né, aqui mesmo em Curitiba, apenas alguns bairros são atendidos, né, e centralizado nas grandes cidades, e normalmente pelo litoral, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, e não existe um processo de interiorização ainda é muito incipiente. Né? Uhum. Mas vocês vislumbram aí que isso vai aumentar. Até tem os novos projetos. Hoje, falando um pouco também sobre um paralelo, né? Hoje a empresa de pesquisa energética ela atua como um ente do governo para governança dessas estruturas, porque as estruturas hoje, antigamente era da Petrobras, hoje as estruturas de gás ainda já foram privatizadas, então são
subsidiárias que eram da Petrobras e hoje são de outras empresas, como a Transportadora de Gás, a TAG, Nova Transportadora Sudeste, que é a NTS, a TBG, que é a do Brasil-Bolívia, né, que é um gasoduto que cruza, sai de Bolívia e vai até o Rio Grande do Sul, passa aqui pelo Paraná. Então elas têm esse paralelo para chegar nas grandes indústrias. E quem toma de conta desses projetos, dessa integração entre eles, porque tem que ter uma integração, é um projeto muito caro, é uma obra muito cara, multidisciplinar, e você tem que ter integração também entre eles. Um gasoduto para tal região, quem vai promover esse estudo é a IPE, que é essa empresa de pesquisa que ela junta todos esses estudos. Então, com base nesses estudos, a gente sabe que tem alguns paralelos também com a distribuição menores, principalmente no Nordeste, tem alguns que é para interiorizar o gás. Aqui no Paraná também, como vocês estiveram passando do biometano, tudo, a gente sabe que também a Copagás mesmo tem alguns projetos para levar gás para Lapa. Hoje está restrito à região metropolitana, um pouco mais afastada. Mas tem projetos em Londrina. Isso porque é para a indústria. Para a indústria e também para o consumidor final. Consumidores menores, assim. No caso, Copagás, né? Para a indústria, a gente tem as termoelétricas. A gente teve leilão das termoelétricas agora em março. O leilão para aumento de capacidade. E aí sim, se é um gasoduto robusto mesmo. É muito gás para você alimentar uma termoelétrica e alterar as matrizes. Respondendo a tua pergunta, o processo de interiorização ele se dá muito voltado primeiramente para a indústria, né, que é o grande consumidor do gás. E aí, um segundo plano seria para distribuição nos grandes centros urbanos, mas o foco principal é nos grandes consumidores, que seriam indústrias termoelétricas. A gente discutiu anteriormente bastante sobre os benefícios do biogás, do gás, né, do ponto de vista ambiental, quais são as vantagens que a gente tem com a instalação de mais rodovias? Até sobre o transporte, que você deixa de transportar por rodovia. Eu acho que esse talvez seja o principal benefício, né? A rodovia ela tem uma grande capacidade de transporte, então hoje com a sobrecarga que já existe em cima das rodovias, uma rodovia tira de circulação. Falando até de segurança, né? A gente vai entrar aí agora no Maio Amarelo, né? Que é sobre trânsito. Então, tem mais essa, né? São várias questões. Sim, voltando a fazer um paralelo com obras lineares, né? Comparação de uma ferrovia. Uma ferrovia ela tem uma capacidade de transporte, tira de circulação um grande volume de caminhões. Né? A dutovia tem essa mesma característica. Uma grande capacidade de transporte ininterrupto, praticamente ininterrupto, é a possibilidade de tirada de caminhões de circulação. E o custo é o custo inicial ali de instalação e tudo mais, porque depois o custo de operação ele acaba sendo menor, já que a gente não está trabalhando com o fator humano, digamos assim, do motorista, digamos. Como é que funciona isso? Sim, o custo de instalação ele realmente é bastante alto, mas o custo final, pelo grande volume de transporte, né, ele acaba se pagando, como a gente diz. Legal. E esses grandes projetos, vocês já falaram que são grandes projetos, né? Envolvem vários setores, imagino que vários profissionais das nossas áreas, né? Isso. Inclusive vocês dois. Exatamente. Entra a Geociências aí, né? Estou aqui em nome da Geociências como geógrafo, especialização na área de petróleo também, Juliana é especialista em engenheiro civil, mas é engenheiro de dutos, né? E como a gente estava nesse bate-papo inicial, né? É uma obra linear, é uma obra que tem vários entes multidisciplinar, porque você envolve todo um sistema, todo um ecossistema, todo um socioambiental, né? Então você vai além, você faz análises de relevo para saber o melhor local para passar esse duto, de proximidade com pessoas, proximidade com unidades de conservação, todos os requisitos legais, né? Não só unidade de conservação, mas a gente tem toda vez que a gente começa a fazer um estudo de dutos,
O básico que a gente analisa são unidades de conservação, territórios quilombolas, assentamentos rurais, terras indígenas. Eu ia perguntar sobre isso que a gente até citou lá antes, né? Como que funciona essa interação com a comunidade? Porque esse estudo... Então, dentro desse estudo inicial, também o fator social é levado em consideração. Sim, muito levado em consideração. Muito mesmo. A parte do estudo de traçado que o Fabiano estava comentando envolve muito a parte de engenharia ambiental, né, justamente para análise do... Inclusive o Código Brasileiro é o mais rígido que tem, né? Um dos mais rígidos, assim, mais... Sim, e é levado muito em consideração essas questões ambientais para evitar riscos ao projeto, né? A pior coisa que pode acontecer é quando você inicia a implantação de um empreendimento, você ter essa obra paralisada por embates com comunidades indígenas, quilombolas ou o próprio meio ambiente, alguma interferência. Então, essa análise ambiental ela é muito importante no início do estudo e traçado do projeto, e também envolve diversas outras áreas de engenharia. Eu comentei que dutos, eu sou engenheiro civil, mas na verdade dutos ele está relacionado à engenharia mecânica, o estudo mecânico do duto, mas também envolve a engenharia cartográfica para mapeamento de onde que vai passar, por onde vai passar, fazer toda a parte de cadastro fundiário, liberação de faixa. Envolve a engenharia civil, com estudos de geometria, terraplenagem, drenagem, envolve geologia e geotecnia para análise de solos, capacidade de suporte, ou mesmo na terraplenagem, obras de contenção, às vezes são necessárias. Então, como o Fabiano comentou, é uma obra multidisciplinar, envolve várias áreas da engenharia. E falando nisso, assim, a gente está falando de uma área que está bastante em desenvolvimento, pelo que a gente está conversando, né? Isso, e a gente, aqui no CREA, a gente trabalha muito pela valorização profissional, né? Como que vocês veem esse mercado para todos esses profissionais que a gente está falando, que são vários, né? Existe já capacitações que sejam robustas? Vocês acham que ainda tem necessidade de algo mais aprofundado? Existe um interesse desses profissionais em trabalharem com dutos e gasodutos? Como que vocês veem esse cenário? E os profissionais, eles estão saindo preparados das universidades para o mercado de trabalho? Bom, então, como a gente falou, né, o mercado é um projeto que envolve diversas áreas. Quando você fala do duto especificamente, ele é muito nichado. Né? Então você tem poucos cursos de capacitação para isso. Tá? Eu comentei, eu sou engenheiro de dutos, mas eu me formei, o curso foi na PUC do Rio. Exatamente, porque aqui de repente você não conseguiu uma capacitação. Aqui no Paraná não tem. E o curso existe na PUC do Rio, fomentado pela Petrobras, que está centralizada lá no Rio de Janeiro. Pessoal, uma pergunta. Quanto tempo mais ou menos dura uma obra como essa? Uma obra? Uma obra desde o estudo? Do estudo do zero, assim. Chegou a empresa, eu quero fazer um duto, eu sei que esse é o meu ponto de início e esse aqui é o meu ponto final. Isso. Quanto tempo mais ou menos? Do projeto inicial à obra entregue? Assim? Tudo depende muito da extensão que vai ser esse projeto. Como a gente comentou, a gente trabalha muito mais com projetos de transporte, então a gente está falando de obras de maior extensão. Tá? E de onde que tem que passar, eu imagino, também, né? Comunidades. Vai variar muito de acordo com a extensão, mas a gente está falando de obras que duram anos. Anos. E a extensão porque você tem licenciamento também. O estado inteiro, digamos. Nós já projetamos até um poliduto, né, que tinha 500 quilômetros. 500 quilômetros. Então, gigante. E, inclusive aqui no Paraná. Aqui no Paraná. Da onde até onde? Ele vinha de Sarandi, do lado de Maringá, até Paranaguá. E está em funcionamento? Não, não, ele não foi para frente. Não passou na parte de licenciamento ambiental.
que é o que a gente estava falando ali. Exatamente. Mas assim, faltou engenheiros ambientais trabalhando? Como que vocês veem isso? Na verdade, assim, o projeto ele foi tocado em 2010, aproximadamente. Então era um período que o álcool estava bastante... Tinha um boom, né, do mercado de álcool. Até para fora, né? Isso. E a ideia de seguir até Paranaguá era pensando em exportação de álcool. Então, o projeto, a gente fez o projeto conceitual, o básico, e entrou na etapa do licenciamento. O licenciamento ele acabou se estendendo durante muito tempo e houve uma mudança de mercado e houve uma perda de interesse no projeto. Essa que deve ser uma das maiores dificuldades, né? Porque a gente está falando de uma obra de execução longuíssima, né? Muitas vezes. E assim, claro, a gente tem estudos de tendências de mercado, de tudo, mas nem sempre existem viradas aí, então eu imagino que essa seja uma das dificuldades, né? A gente estava conversando também no início sobre a presença de exploração de petróleo, por exemplo, na Bahia, assim, o que mais que vocês podem trazer de curiosidades, assim, que a gente pode falar sobre a instalação dessas dutovias, assim, no Paraná, aqui, acho que... até de cases, né? Por exemplo, que acabaram de trazer um case que nem sempre as coisas são finalizadas da forma que a gente quer, mas que traz também, eu acredito, experiência, tudo. Se na verdade, assim, o estudo, o projeto, ele nem sempre vai sair do papel. A parte do estudo, o conceitual, o básico, é justamente, às vezes, para fazer a análise de viabilidade daquela obra. E nem sempre vai para frente. Na verdade, a maior parte dos projetos que a gente trabalhou não saiu do papel. E isso então isso é uma... É normal. É uma constância na área exatamente por ser um projeto tão grande. Por serem projetos tão grandes. Sim, é um projeto grande, caro, então ele passa por diversas fases de análise. Então, o conceito é você vir aprofundando os estudos. Então, cada vez que você aprofunda o estudo, você acaba investindo mais. E ao final dessa fase, faz-se uma nova análise de viabilidade técnica e econômica. E muitas vezes chega-se à conclusão de que não é viável. Então, faz parte de tecnologia, inovação e também novas tecnologias, como que está o andamento disso dentro da área e como que o Brasil e o Paraná se enquadram dentro disso no nível mundial? Assim? Só um parado. A gente acabou comentando sobre essas, que você comentou ali sobre as curiosidades. A gente comentou, é legal falar as curiosidades, né? Porque muito pouca gente sabe que a gente também produz petróleo em terra, né? Tem muito petróleo é bem bacana. Tem bacia sedimentária ali na região de Sergipe e Bahia, começou por lá a extração de petróleo. O primeiro posto de petróleo foi furado na Bahia, o Poço Lobato. E Sergipe tem vários, né? Quem gosta de ver filme de cowboy, aqueles cavalinhos do Texas, tem vários lá. Tem até dentro da cidade, tem uma cidade chamada Carmópolis, que a praça central da cidade tem um daqueles cavalinhos, assim, é loucura. Então é bem legal. E a gente sabe também, o pessoal pode entrar num contraste ali, mas a gente também tem produção de petróleo há anos, desde a década de 80 na Amazonas. Então não só petróleo, óleo e gás, né? Tem gás também lá na região amazônica, tem os grandes dutos da região amazônica. É uma das maiores obras de dutos, acho que a maior obra de duto do Brasil é do Amazonas, que sai da região produtora e vai até Manaus. A gente está falando de um duto de que tamanho, assim, só para eu ter uma ideia, porque eu estou imaginando, sem brincadeira, um cano do tamanho dessa sala, eu estou pensando no tamanho certo, ele é menor, ele é maior que isso, qual que é o tamanho de um duto como esse que a gente está pensando? De um duto de distribuição não, de transmissão. Transporte. Vamos falar assim, ele varia o diâmetro, se for petróleo, gás, varia a extensão, mas vamos pensar como um padrão 20 polegadas, 50 centímetros, 24 polegadas, 60 centímetros. Menor. Isso aqui não é tão pequeno. Não, mas nossa, eu estava imaginando uma coisa assim
gigantesca. Não. Daí, pelo que vocês estão falando, tem a ver com a pressão, né? E não com legal. Vocês têm, até a gente fala de pressão, né? Mas quando você está com um duto muito longo também, você tem um relevo, você tem diferença de relevo, que é o estudo de classe de pressão. E você tem também as estações de compressão que são instaladas ao meio do duto. Tem dutos muito grandes que às vezes tem que ter 2, 3, 4, 5 estações de compressão. São outras obras, que aí já é mais focado para a engenharia mecânica. Eu acho que esse paralelo que você fez assim com dutos gigantescos, pensando em água. Exatamente. Sim, na verdade, isso. A gente está falando de dutos de diâmetros menores, mas ainda assim dutos bastante robustos. E dutos de aço soldado. O material deles é aço. É aço carbono. Vamos falar se vocês puderem falar um pouquinho então de novas... você comentou, né, de tecnologia, né? Então, como que era feito? O que já... Então, voltando ao paralelo das obras lineares, né? Então, antigamente colocava um topógrafo na frente e abrindo uma picada e vinha o maquinário atrás já fazendo a obra. Hoje, a gente comentou de toda essa interação que tem com as outras engenharias. Então, dá-se um foco e um peso muito maior ao planejamento, ao levantamento de dados, informações para a execução do projeto e da obra em si. Que podem ser, talvez não tecnologias, mas inovações dentro desse planejamento. Por exemplo, sim, hoje, voltando ao paralelo, né, das rodovias, o uso do aerolevantamento, de tecnologias laser para você fazer o mapeamento do terreno, é algo que foi incorporado. E até esse exemplo que o Fabiano colocou desse duto que foi feito na Amazônia, ele não é um duto tão antigo assim, mas a tecnologia ali na questão do LiDAR, LiDAR é o laser aerotransportado para fazer o mapeamento, né? Tá. Ele não era ainda uma tecnologia corriqueira, tá? Então, o que aconteceu? Durante a execução da obra, por ser uma região de mata virgem, o pessoal não tinha grandes informações do que ia encontrar pela frente. Então a obra ela teve diversas surpresas desagradáveis. Que envolvem custos, prazo. O que é uma surpresa desagradável? Uma rocha? Mas áreas alagadas gigantes também. Sim, áreas alagadas. O relevo, presença de hidrografias que não tinham sido mapeadas, presença de solo. Quando você tem água, por exemplo, você tem que ter um lastro, né? Porque ele vai boiar. Então você tem que ter alguma coisa para deixar no fundo. Mas recentemente a gente fez um estudo para um projeto na região amazônica e com o uso dessa tecnologia do LiDAR, você tem uma penetrabilidade na vegetação e consegue ter a identificação do relevo da superfície por baixo da vegetação. Com isso, você consegue ter um projeto muito mais realista. Você pode fugir das hidrografias, o melhor caminho aqui por cima. Por mais que a gente entenda que a floresta amazônica é uma área um pouco mais plana que as outras, é uma bacia sedimentar, mas achar o ponto de contrafluxo da água para você seguir, evitar nascentes. E até para projetar custos, eu imagino. Exatamente. Né? E aí você, exatamente. Você consegue ter a visão da calha do rio para fazer um projeto de obra especial, que são os projetos de travessias e cruzamentos. Né? Então, são projetos caros. Como é que eu vou atravessar um rio? Você atravessa um rio pela um HDD, né? O furo direcional, que é uma máquina gigante, especializada, que vai fazer um furo piloto para puxar a coluna de dutos. Então, assim, dependendo do tamanho desse rio, da calha do rio, a gente não enxerga. Com LiDAR a gente consegue enxergar direitinho a calha do rio para a gente dimensionar o tamanho desse furo. Olha, não, esse furo vai ter 1 quilômetro. A gente já sabe que vai ter que se preparar para esse 1 quilômetro. Esse mapeamento é muito importante, principalmente em regiões de difícil acesso. A gente está falando da região amazônica, mas a gente poderia estar falando da Serra do Mar.
Sim, né? com certeza. Então, são regiões de difícil acesso, que você tem um planejamento melhor da obra, o tipo de equipamentos que você vai precisar utilizar, de mobilizar. E uma dúvida, por que são áreas de difícil acesso? Já que não é um tubo de uma espessura tão grande, não poderia ir por regiões até urbanas? Não faz nenhum... porque ele não é... Região de produção. A região de produção, e a gente acabou de falar que ainda não é esses grandes... Sim, e na verdade, assim, o duto, ele tem um custo associado ao material muito grande. Então, uma das coisas que mais se dá peso ao se estabelecer uma rota, um traçado, é a distância, a menor distância. Por causa do uso de material. Isso. E daí? Então, com isso, você pode acabar passando por regiões remotas. Mas tentar uma linha o mais reta possível, você pode estar passando por regiões mais... Mas por isso que eu perguntei também se não poderia, porque às vezes uma linha mais reta é por uma área urbana, né? Mas normalmente no estudo ambiental, quando você estiver definindo os traçados, você vai fugir das áreas urbanas. É isso que eu ia falar agora. Por que você foge das áreas urbanas? Você está mais por fatores de segurança, que isso envolve normas internacionais e não só brasileiras. Por fator de segurança, se você está próximo a uma zona urbana, você tem que aumentar a espessura do duto. Então, se você aumenta a espessura do duto, você está aumentando o preço dele. O valor. É o valor. Então, quanto mais perto de pessoas, mais caro ele vai ficar ainda. Pessoal, a gente vai encerrar já o nosso programa, mas eu queria saber um pouco das perspectivas para o futuro. O que a gente pode esperar daqui para frente nessas tecnologias? E até do uso disso, até doméstico, né, que a gente estava falando que a Europa, tudo já é super utilizado e a gente ainda está... Então, o Brasil, ele está bem para trás, até comparado com a Argentina, né, com nossos vizinhos aqui, não é nem comparado com a Europa, Estados Unidos, nem Canadá, em relação a adultos, né? A malha brasileira, ela é muito pequena, né? Que a gente tinha comentado aqui nos anos ali, quando eu comecei em 2005, Fabiano em 2008, né, trabalhar com dutos, a gente estava vivendo um momento de um boom, né? A Petrobras estava muito ativa, com vários estudos de expansão, e isso acabou dando uma quebra ali por 2015, e agora a gente está vendo uma retomada. Então, a gente ainda está muito para trás, como eu comentei, né? Até da Argentina, mas a gente espera que agora o mercado volte a aquecer. Existem perspectivas, vocês devem ter ouvido falar sobre o gás da Vaca Muerta, que foi na Argentina. Então, está aqui do lado, né, trazer o gás o campo de Vaca Muerta. É um campo muito grande de exploração de gás na Argentina. Tem uma reserva muito grande. A reserva da Bolívia, que é o gasoduto, o Gasbol traz, já está se exaurindo. Não exaurindo, mas ela está diminuindo. Então a gente precisa de novas fontes. A gente tem as fontes no mar, aqui, pré-sal, tudo mais. Mas tem essa fonte na Argentina, que também é uma perspectiva de trazer para uso no Brasil, via Gasbol, é um dos estudos que está sendo feito. O Brasil é rico nessas... O Brasil ele tem bastante reserva de gás, mas as reservas do Brasil elas estão em regiões meio remotas. Então a gente tem muita reserva no mar, né? No pré-sal tem muito, mas como a gente estava comentando, né? Os dutos são obras muito caras, e quando você fala de duto marinho, são obras ainda mais caras. É um material muito mais específico. Então, como esses campos estão muito distantes da costa, o
custo da obra para você trazer o gás. Não vale mais a pena comprador de enxerga. Exatamente. Mas a gente precisa de bons profissionais aí atuando para que os dutos sejam construídos de uma forma legal para que eles possam ser trazidos ao Brasil com segurança, né? Isso. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Perfeito. Isso mesmo. Legal. Estamos indo para o final do nosso programa. Obrigada por participarem, acho que ficou ainda muita coisa para discutir, mas eu acho que já foi bem bacana para esclarecer um pouquinho do início, né, e colocar uma perspectiva do Brasil nisso. Obrigada pela participação, gente. A gente obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Muito obrigado por participar. E, pessoal, ainda vamos falar mais sobre esse assunto no próximo programa. Dessa vez falando sobre como o gás chega na sua casa. Então, acompanhe aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.